Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês uma atualização sobre alguns jogadores que foram especulados aqui no Cruzeiro e que até eu trouxe algumas alternativas para o clube, por exemplo, do Alisson, que tinha conversas para rescisão do seu contrato pelo São Paulo, que por incrível que pareça não foi o que aconteceu, tá? Inclusive ele jogou pelo São Paulo nesse final de semana, entrando no segundo tempo contra o Botafogo, que assim, no caso, poderia ser uma alternativa para esse setor de ponta do Cruzeiro, que agora com ele não tendo essa rescisão, que foi até de surpresa, tá? Porque já tinha assim algumas semanas essas conversas, que ele nem jogou, por exemplo, nos últimos jogos pela equipe paulista. Além disso, um atacante livre no mercado que eu trouxe nesse final de semana, que continua à disposição, que eu acho que poderia ser uma alternativa. E para terminar aqui também, falar sobre outro do São Paulo que não tem tido muito espaço, principalmente com o Rogério Ceni, e que na minha opinião o Cruzeiro precisa de mais uma alternativa para esse setor de pontas, né? Infelizmente o Stenny não tem tido muito espaço como eu esperava, e no caso vejo que se, por exemplo, o Cruzeiro perde o Bruno Rodrigues, não tem muitas alternativas pelo esse setor, que precisa sim de reforços, tá? Acho que o Cruzeiro deu bobeira no mercado, alguns nomes que passou e acabou não contratando, que eu quero comentar aqui com vocês. Mas antes de começarmos, eu peço aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, quem puder também, no caso, deixar aqui nos comentários seu nome, de onde você é, que eu devo mandar aí um salve para vocês no decorrer dessa semana, e também ativar as notificações para você receber um aviso novo sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, que lembrando, saindo 3 aí por dia, primeiro por volta aí de 9 horas da manhã, o segundo meio-dia e 15 e o terceiro por volta aí das 5 horas da tarde. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês. Essa do Cruzeiro da temporada passada, no caso essa amarela, edição especial, bem interessante também, que está com um preço muito bacana para você dar uma olhada lá na DG. Além também de várias outras opções dessa atual temporada, do ano passado, tem as alternativas dela personalizada e sem a personalização. Ela personalizada com seu nome e o número, saindo a partir de R$180, você, no caso, indo lá na DG, e também tendo a opção sem a personalização a partir de R$150, vai depender muito do dia que você vai ver, mas a média desses valores. Você vindo aqui pelo canal, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, vamos supor, a camisa do Cruzeiro, do jeito que você queria, é R$150, você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto, tendo aí esses 15% de desconto em cima do valor, para você garantir a sua então hoje mesmo, tá aqui o link da DG embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quero começar aqui falando sobre o Alisson, ponta de 29 anos de idade, que pertence ao São Paulo, e que tem contrato com a equipe até dezembro de 2023. Só que já tinha algumas conversas em relação a essa rescisão do seu contrato, que não é de hoje, tá? Em relação ao São Paulo, a sua rescisão, que no caso seria um pedido do próprio jogador, que teria esse interesse de deixar o clube. Para você ter uma ideia, desde o dia 31 de março já tinha, no caso, essa notícia de que, no caso, o São Paulo e o Meia caminham para uma rescisão amigável nos próximos dias. Até porque ele, no caso, não estava se sentindo muito bem, com alguns problemas pessoais, e que, no caso, poderia ser uma opção muito viável essa rescisão, que acabou não acontecendo, tá? Não teve, por exemplo, essa rescisão de contrato, e isso tem um pouco mais de 15 dias. Até por não ter nenhuma novidade, ninguém falando que ele iria voltar, muita gente já estava só esperando ter essa rescisão de contrato, que não foi o que aconteceu. E na estreia do São Paulo no Brasileirão, contra o Botafogo, ele entrou na reta final aí contra o Botafogo pelo São Paulo, atuando por 25 minutos. Então, no caso, o jogador que ficou fora de algumas rodadas no Campeonato Paulista, ele, depois da eliminação, no caso, para o Água Santa, onde ele errou um pênalti, teve aí essa conversa, mas depois ainda ficou no banco de reservas contra o Ituano e também contra o Tigre na Sul-Americana, e que no caso então não deve rescindir esse seu contrato com o São Paulo. Com certeza o Rogério Ceni deve ter convencido o jogador a ficar, até porque o São Paulo enfrenta um problema muito parecido com o do Cruzeiro, com falta de dinheiro e alternativas para a ponta, Então o Alisson deve continuar assim na equipe do São Paulo, e que foi até uma polêmica muito grande, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter que eu postei, a maioria, pelo menos na enquete que eu fiz no Instagram, aceitaria o Alisson de volta, próximo dos 74%. Só que, se você for ver nos comentários, parece que mais gente não quer ele do que provavelmente quer. Acho que, no geral, quem não quer acaba falando muito mais, do que quem aceitaria o Alisson no Cruzeiro, porque a maioria das enquetes dava um lado mais positivo para o Alisson, que realmente o Cruzeiro não tem ponta. Quem que você prefere para o segundo tempo? Colocar o Daniel Júnior, o Nicão de ponta direita, ou ter o Alisson que atua por esse setor, É claro, nenhuma das opções é a dos sonhos, mas dentro da realidade do Cruzeiro, acho que já seria assim um nome interessante. E quero saber se você concorda comigo, discorda, deixe a sua opinião aqui embaixo.
E bom, já que o Alisson não está livre, tem algumas outras opções no mercado que pode sim ser interessante. Eu trouxe nesse final de semana aqui, por exemplo, o Rossi, de 29 anos de idade, ponta que pode atuar pelo lado direito e pelo lado esquerdo e que já ficou bem conhecido, né, por passagens no caso aqui no Brasil, jogando pelo Goiás, Chapecoense, Internacional, Vasco e Bahia, onde por esses clubes ele só não foi realmente muito bem pelo Internacional lá em 2018. Tá lá no Al Faisaly desde o início da temporada de 2022, ficou basicamente um ano e meio, né, por lá e não conseguiu ter uma sequência muito grande. Foram apenas 23 jogos, porém marcou 9 gols e 6 assistências nesse período. Lembrando que ele nessa temporada de 2022-23 ele joga 8 jogos e marca 8 gols. Então, pelo que parece, está sim numa boa condição física. Só teve aí, no caso, esse problema de não conseguir jogar com frequência lá na Arábia Saudita. Não conseguir achar o que foi, né? O que levou a ele jogar tão pouco pelo Al Faisaly desde a temporada passada. Já foi especulado em alguns times até aqui, depois dessa sua rescisão, porém, nenhuma proposta realmente oficial, pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, pouquíssimos portais trazendo alguma notícia ou, por exemplo, sugestão para um dos times onde ele jogou. Por exemplo, pelo Bahia, onde ele termina 2021 muito bem, jogou inclusive com o Gilberto, tá? Pelo Bahia, ele fez aí 43 jogos no ano, 8 gols e 10 assistências. Desses 8 gols, 3 foram na Série A, além também de outras 4 assistências na primeira divisão. Jogou também pelo Vasco em 2019, onde pelo Vasco foram aí 41 jogos, 4 gols e 5 assistências. Desempenho interessante também pela equipe naquele ano, que estava na Série A. Outras boas passagens pelo Goiás em 2016, na Série B, 9 gols e 5 assistências, além também da Chapecoense em 2017, 35 jogos, 7 gols e 2 passes. Enfim, quero saber o que você acha então do Rossi, que pode ser uma alternativa, né? Creio que até em relação a salário seria menor do que do Alisson, tem a mesma idade, os dois 29 anos de idade, e os dois podem atuar pelo esse lado direito do campo e também pelo lado esquerdo. O Rossi, que a maioria dos jogos pelo Bahia foi mais pelo esse setor mesmo, pelo lado direito, um ponto extremo ali, né, sempre por esse lado do campo, no Al Faisaly chegou a atuar pelas duas funções, tanto na direita quanto na esquerda. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma outra alternativa que também, né, é do São Paulo no caso, é a respeito do ponta Marcos Paulo, que foi especulado no Cruzeiro na temporada passada e que seria uma alternativa inclusive parecida com a chegada do Bruno Rodrigues, né? Eu até tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro tivesse trago o Marcos Paulo, se ainda teria espaço para o Bruno Rodrigues chegar no Cruzeiro. Porque o atleta que tem 22 anos de idade atua por esse setor de ponta esquerda e também como um segundo atacante, que é uma função que o técnico Pepa gosta também bastante de usar, e ele pertence ao Atlético de Madrid, onde tem contrato bem longo, né? Até dezembro de 2026, e nesse ano emprestado ao São Paulo apenas 7 jogos. Teve vários problemas com o Rogério Ceni, inclusive ele é um dos que mais teve problemas com o Rogério desde o início da temporada, e que ele não jogava uma partida desde, no caso, faltando um pouco mais de 4 rodadas para o fim do Campeonato Paulista, contra a Inter de Limeira, que o São Paulo ganha por 5-1, ele entra faltando 12 minutos. Depois acaba tendo alguns problemas de disciplina, né? Fica fora de vários jogos, joga contra o Tigre fora de casa na vitória do São Paulo na Sul-Americana, na Argentina. No caso, uma vitória de 2-0 que ele joga apenas 14 minutos e depois aí volta a fazer parte na estreia do Brasileiro, assim como o Alisson, né? Jogando por 18 minutos. Só que tem alguns fatores que podem acabar enviando essa contratação, por exemplo, o Rogério Ceni ser demitido e com certeza o Marcos Paulo teria uma sequência muito maior nesse elenco do São Paulo. Assim também como o Alisson, viu? Não ficaria surpreso se a saída do Rogério Ceni teria mais espaço para os jogadores, que são as duas principais peças, né, de velocidade na equipe do São Paulo atualmente. O Marcos Paulo, que igual eu falei, ele foi especulado no Cruzeiro na temporada passada, só que pela Raposa estar na Série B, foi um empecilho para a sua volta, porque ela acabou até sendo emprestado pelo Atlético de Madrid para o Mirandês, da segunda divisão da Espanha, onde fez 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, o que eu fico na dúvida, né, se realmente jogar a segunda divisão no Brasil seria um grande problema assim, comparado que ele jogou a segunda divisão do futebol espanhol. Jogador que, quando surge no Fluminense, era tratado como uma joia, para você ter uma ideia. Ele tinha 18 para 19 anos em 2019 e 2020 e fez aí um pouco mais de 75 jogos, marcou 16 gols e 14 assistências antes de ir para o Atlético de Madrid. Quero que você deixe aqui embaixo então. O que você acha, né, sobre o jogador, se seria uma alternativa e essa ponta direita do Cruzeiro que não tem tido, né, boas opções e que no mercado, se aparecer algumas alternativas viáveis, livres, poderia sim ser uma opção. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like aqui também, conferir outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Também esse aqui, ó, sobre 2 jogadores deixando o Cruzeiro.
vai lá conferir. Tem esse outro aqui também falando sobre algumas atualizações no mercado da bola que eu vou deixar aqui na tela. Valeu, galera!